Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Pro. Tudo bem? Bom dia. O Pro é professor em espanhol, é maestro, né? Isso, maestro e também pode ser professor. A diferença é na escrita, porque em espanhol a gente não tem dois S. Mas pode ser também professora, professor, maestro, maestra. As duas formas. E a palavra individual é a mesma coisa, né? Isso. Aí vai mudar na pronúncia, porque em espanhol o L ele não vai ter som de U. Aí a gente fala individual. Então a língua ela levanta um pouquinho para tocar o céu da boca, tá? A gente nunca vai ter o L com som de U em espanhol. Algumas coisas se escrevem da mesma forma, mas na hora de pronunciar, a pronúncia é diferente, né? Outras se pronunciam da mesma forma, mas na hora de escrever é diferente. Ou parecem tanto na escrita quanto na pronúncia, né? Quando a gente vai se aprofundando mais nos estudos, a gente vai percebendo isso, as aproximações que temos aí entre o espanhol e a língua portuguesa. Muito bem. Está estudando, né? Muito bem. Hoje falei certinho no trabalho oral, então. Muito bem, é isso aí. Muito bem. Foi você que mandou para mim hoje? Não, não foi? Foi eu. Ah, pronto. Eu não respondi ainda porque eu vou deixar para ver mais tarde para poder avaliar. Viu, Iago? Por isso que eu não abri sua mensagem ainda. Ok. Muito bem, muito bem. Olá. Gente, hoje, mais uma aula de espanhol, né? Bom dia. Tem mais gente querendo entrar aqui. Deixa eu admitir. Gente, antes de iniciar a aula, eu quero só fazer uma observação aqui. Na aula passada, a conexão falhou, né? Porque assim, quem inicia as reuniões é chamado de anfitrião. Então, essa pessoa, ela tem, assim, um controle maior. Ela consegue ativar áudio, desativar, consegue desativar o bate-papo. Então, eu, como anfitriã, porque eu sempre inicio as aulas, eu tenho todos esses controles. Mas como a minha internet caiu e vocês continuaram na reunião, então automaticamente o aplicativo torna outra pessoa anfitriã, tá certo? O que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Eu estou dialogando aqui com a turma de nono ano, né? Então vocês já estão no final do ensino fundamental, se preparando para o ensino médio. Então eu preciso de uma maturidade, que vocês tenham uma maturidade maior, porque assim, embora eu não estivesse na aula depois que a conexão caiu, eu consigo saber o que aconteceu, né? Lembre-se que as aulas são gravadas. Então, assim, o certo era vocês automaticamente, não percebeu, a professora saiu da sala, alguma coisa aconteceu, eu coloquei lá no grupo depois que a internet tinha caído, vocês deveriam sair da sala, né? Porque aqui é sala de aula. O intuito da gente fazer essa reunião é para vocês tirarem dúvidas, eu passar os conteúdos, passar as orientações para vocês, vocês dialogarem também. Não era para vocês terem ficado na sala, claro, quem foi que fez isso, tá? Quem não fez, não vai pegar nenhuma parte do bolo, né? Então não era para ficar, alterar nome, né? Quem é, sabe quem é, vocês também que ficaram na sala sabem, colocar meu nome como se você fosse eu, continuar batendo papo e aí libera o áudio de todo mundo e fica aquela bagunça, não. Foi um problema de conexão que eu tive. Isso pode acontecer. Nós estamos lidando com plataformas digitais, né? Aqui nós precisamos da conexão com a internet. Então, aconteceu isso, eu espero que não aconteça mais. Se acontecer isso, vocês têm que sair da sala, tá certo? Esperar um segundo momento. Não quero que isso mais aconteça, principalmente com a turma de nono ano. Se fosse sexto ano, talvez a minha comunicação fosse diferente, tá? Mas eu estou lidando com o nono ano. Vocês estão na reta final do ensino fundamental 2, tá? Daqui um dia vocês estarão no ensino médio e depois na faculdade. Fé em Deus. Pronto, só isso. E aí eu queria a participação agora. O que foi que nós vimos? Nós chegamos a ver todo, né, o conteúdo. Em espanhol, na aula passada, nós estudamos o quê? Quem pode fazer uma síntese do conteúdo? Quem tem dúvidas com relação ao conteúdo? O que foi que nós vimos? Alguém pode dizer? Se eu não me engano, foi o subjuntivo, não foi? Isso, né? Algumas expressões relacionadas com o uso do subjuntivo. Muito bem, aí. Isso aí. E vocês lembram alguma das estruturas que nós vimos? Foi o ser,
Está. O... Do vídeo, não foi? Que você assistiu muito bem. Muito bem. As irregularidades, não foi isso? Sim. Bruno. Isso, Bruno. Muito bem, muito bem. Bem, pelas duas falas eu consegui perceber, né, que as pessoas estão por dentro. Nós vimos esse conteúdo já tem 8 dias, né? Só para a gente ver aqui, a gente viu algumas estruturas que se relacionam com o subjuntivo. Nós vimos o presente do subjuntivo anteriormente e depois a gente viu algumas expressões de opinião que se associam com o uso do subjuntivo e do infinitivo, tá? Claro que eu não vou falar o que eu já disse no encontro retrasado, no encontro passado, perdão, mas a gente precisa retomar alguns pontos. E aí, se alguém tiver dúvidas, é só falar. A gente viu algumas estruturas com o verbo crer, e aí eu já avisei para vocês também que outros verbos se encaixam. Eu coloquei com o verbo crer, mas podia ser com o verbo parecer, com o verbo opinar, né? Então, se a gente quer expressar uma opinião afirmativa, que quer mostrar acordo, a gente pode utilizar o verbo crer com que mais o uso do indicativo. Então, creo que tienes, ou opino que tienes, ou me parece que tienes, vale? É uma estrutura possível para expressar opinião afirmativa e aí a gente recorre ao uso do indicativo. Quando a gente quer expressar uma opinião negativa, que é o contrário da anterior, e mostrar desacordo, a gente vai utilizar a partícula aqui, né, o advérbio não, o advérbio de negação, no creo que, e agora a gente não vai usar mais o indicativo, a gente vai utilizar o subjuntivo. Então, indicativo para afirmação, subjuntivo aí para negação, tá certo? Torno a dizer que poderia ser outros verbos, não me parece que, não penso que, mais o subjuntivo, tá? Então, não creio que vaya, não creio que venga, então são aí possibilidades. Deixa eu admitir aqui os colegas de vocês que estão entrando agora. Ok. Também vimos como a gente pode utilizar também uma estrutura para expressar uma dúvida, né? A gente recorre aí do que mais o subjuntivo. Então, o subjuntivo ele pode negar, expressar desacordo, associado aí à estrutura do verbo com a partícula que, e ele também pode expressar uma dúvida, tá? Então, dudo que o uso de los biocombustíveis supere. Ah, mas por que esse supere não está aqui junto com o que? Pode acontecer dele ser realocado, tá? Então, ele pode aparecer depois, contanto que na frase, no contexto, fique evidente o uso da estrutura correta, tá? Dudo que mais o subjuntivo, para que a gente possa dizer que aquela frase está expressando uma dúvida em língua espanhola. Nós também vimos para expressar valorização. A gente pode recorrer aí ao creo, mas um adjetivo que emite juízo, ou seja, não pode ser quaisquer adjetivos, mas sim um adjetivo que deixe clara essa ideia aí de julgamento, tá? Então, a gente pode dizer, creo increíble que los biocombustibles sean. Ó, creo increíble é o adjetivo, né? Para mim é incrível que, olha o que aqui, los biocombustibles sean. Sean está no subjuntivo, tá? Subjuntivo. E com essa estrutura a gente expressa aí uma valorização, tá certo? Em linhas gerais, foi disso que a gente tratou no encontro passado. Eu pedi para vocês fazerem questão 1 a 5 da lista. Se o tempo possibilitar, a gente vai ver o assunto de hoje e logo depois faremos a correção da lista de exercício das 5 questões que eu pedi. Bem, para hoje, como eu informei lá no roteiro, antes disso, alguém quer retomar algum ponto durante os estudos? Porque eu acredito que muitas pessoas procuraram estudar, né, gente? Vocês viram isso há 8 dias. Então, alguém buscou informações na internet, estudou o material que eu disponibilizei, quer compartilhar alguma dúvida? Esse é o momento mais oportuno de vocês. Alguma confusão na hora que estava estudando? Alguma curiosidade que vocês queiram compartilhar? É a vez agora de vocês falarem. E aí, 9º ano? Não? Então, isso significa que todos estão entendendo o conteúdo, né? Que bom. Espero que assim seja, tá? Vamos lá. Para hoje, a gente vai falar agora, na verdade, revisar imperativo. Por que eu estou dizendo revisar? Porque, de acordo com a proposta do livro de vocês, vocês não têm, mas eu estou seguindo a proposta do livro, tá? Porque eu já tenho o livro de espanhol. O que acontece? De acordo com a proposta deste livro, os alunos do 9º ano já viram imperativo, afirmativo e negativo, e hoje, agora a gente vai ver uma retomada, tá? Se porventura vocês não tiverem visto,
esse conteúdo, é só sinalizar aí, ou no bate-papo, não sei se o bate-papo está ativo, acho que não, mas se você quiser falar, é só falar, tá certo? Mas a proposta é que a gente revise. E, gente, não é um assunto complicado quando a gente fala de verbo, tempos, modos verbais, a língua espanhola se parece muito com a língua portuguesa, né? A ideia do imperativo, né? Essa ideia de imperar. Então, com o uso do imperativo, a gente pode ter ideias aí de ordens, de conselhos, vai depender muito de quem esteja falando. Quando eu falo de imperativo, eu sempre gosto de deixar claro para o aluno assim: se o seu professor fala para você estudar, ele está te dando um conselho, né? Mas se for a sua mãe falando, ela está ordenando, né? Estude. E aí, né, se não acontecer assim em alguns casos, já sabe o que acontece, né? Castigos e tudo mais. Então, vai depender aí da pessoa, né? Um professor não pode te ordenar porque é um conselho, né, gente? Eu dou um conselho para vocês. Olha, gente, estuda, porque senão o resultado vai ser diferente daquilo que você espera. Nosso colega Iago pediu para falar. Vamos ouvi-lo? Iago, consegue? Pronto. Oi, prof. Oi. Isso aí vai mais do tom de voz, não? Também, muito a ver Tipo, com o tom de voz também. Isso aí. Eu posso dizer, olha, gente, estuda, né? Para que vocês estudem, para que vocês consigam aprender o conteúdo. Eu posso dizer, estudem, né? Você não vai estudar, não? E esse tom, ele soa mais agressivo até, não é verdade, Iago? Então, vocês podem ter, poxa, a professora foi tão agressiva. Mas a mãe de vocês, ela tem uma liberdade maior, né, gente? Mãe é mãe. Ela, em alguns momentos, ela deixa o tom de voz, né? Por causa das situações, elevar. E é compreensível. Filhos estressam realmente, né? Eu sou filha, já estressei muito minha mãe, minha avó, fui criada pela minha avó. Então, assim, como o Iago fez essa observação importante, o tom de voz vai determinar também se é uma ordem, se é um conselho, tá certo? E também a pessoa. Quem está falando, qual é a situação que se encaixa, qual é o contexto, tá bom? Precisamos lembrar disso. Muito bem, Iago. Aí a gente vai agora ao conceito de imperativo, né? El modo imperativo es usado para expressar pedidos, órdenes, consejos ou instruções. Você pode ter instruções. Quando você pega a receita de um determinado prato, né? E você quer fazer, aí tem lá, ferva a água, coloque os ingredientes no liquidificador. Então, ali são o quê? Instruções de como fazer. Se você pega uma receita também de medicamento, você vai ter lá as prescrições, né? As instruções de como tomar aquele medicamento, em quais casos você não deve tomar. Se você vai a um hospital e tem lá informando, né, não fume, por exemplo, né, se está assim, não fume, ali é uma ordenança, é proibido fumar naquele lugar, tá certo? Então aí depende das situações. Mas vai imperar, por isso que é imperativo. Nós temos essa ideia de imperatividade. E uma informação importante, por isso que tem aqui, ó, toma nota. El modo imperativo solo es usado para las personas O que... professor está travando, não sei Tá se é travando? a internet da senhora. Deve ser a internet. Deixa eu verificar aqui, só um momento. Ah, essa internet. Já troquei, gente, não resolve. Só um momento. Melhorou agora, Sara? Professora? Oi. Melhorou? Deixa eu ver se esse Iago tá ouvindo da mesma forma. Iago. Ou Iago não, Levi. Você tá ouvindo cortando também, Levi? Não, pra mim isso é Professora? muito tranquilo. Ah, eu acho que é a sua, Sara. Pode ser internet de Sara. Porque pra mim o áudio dela tá saindo cortando um pouquinho também. Deixa eu Uhum. verificar se Não, pra mim o áudio da senhora também tá cortando um pouco. tá? Deve ser a internet. Tá. Alguma internet Mas- aí tá algumas. Pra mim tá de boa. Tá de boa? A minha também tá cortando até que aí travou de novo. Pronto, deixa eu ver, deixa eu confirmar aqui com A o minha Luan. internet tá normal. Tá normal? Luan, A consegue minha me Tenho tá. ouvir? certeza Boa, que a Luan. Rebeca não falou nada. Luan, você consegue me ouvir? Consigo, prof. Pronto. Deve ser, está oscilando aí alguma internet, né? Faz assim, eu vou continuar falando, mas não se preocupem. Quem não está conseguindo ouvir, as aulas elas são postadas no YouTube. E por mais que esteja cortando na hora, quando eu coloco no YouTube, a qualidade fica boa. Eu já observei isso em outras situações. Aí é só me pedir o link da aula que eu envio, tá? Como algumas pessoas já pediram, eu já enviei. Eu posto todas as aulas lá no YouTube depois, tá certo? Vamos lá. Continuando, deixa eu colocar aqui de onde nós paramos. Ok.
Então, o modo imperativo solo é usado para as pessoas que consideramos possíveis interlocutores, ou seja, pessoas que nós consideramos aí a possibilidade de estabelecer uma comunicação com elas, tá? Você não vai dar um conselho, uma ordem, uma instrução para alguém que não seja um possível interlocutor, uma possível pessoa que vá lhe dar o retorno dessa comunicação, né? Por lo tanto, no lo usamos en la primera persona. Então, imperativo não acontece aí para eu, para Joe. Primeira pessoa não tem o uso do imperativo, tá certo? Primeira pessoa do singular, tá certo? E com os pronombres ele, ella, ellos ou elas, tá bom? Então, a gente não vai utilizar imperativo nessas situações. Deixa eu ver aqui. Travou. Pronto. Com el voceo não se utiliza o verbo ir imperativo, tá? Voceo, eu não sei se vocês perceberam, em algumas tabelas de conjugações verbais, aparece lá tu e ao lado vos. Esse vos, gente, B-O-S, é o pronome que as pessoas da Argentina costumam utilizar. Então, esse voceo, o imperativo não vai ser utilizado com voceo para o verbo ir. Então, as pessoas lá da Argentina, elas não vão utilizar imperativo para o verbo ir na segunda pessoa do singular, tá certo? Só com o verbo andar, tá certo? Então, anda, aí eles vão dizer para a segunda pessoa do singular. Mas na Argentina, esse caso específico do voceo, não vão utilizar para o verbo ir. Outra observação. Com a segunda persona del singular, ou seja, tu, en el verbo ir se suele usar el pronombre átono te, tá certo? Então, ó, aqui a gente tem o verbo bet, fica bete. Por quê? Porque eu coloquei aqui o verbo ir associado com o pronome átono te. Então, vete al supermercado, por favor. Então, eu sei aqui que é para tu. Eu estou mandando uma segunda pessoa, a pessoa do discurso, né? É um tratamento informal porque tu não é formal. Então, vete ao supermercado, por favor. Então, vai ao supermercado, por favor. Tá? Então, quando vocês veem aqui, ó, vete, significa que foi associado o verbo ir com o pronome átono te para a segunda do singular. Eu assisti uma série que aparecia muito bete. Foi a série, eu não lembro, mas era da Espanha. Então, para vocês que assistem séries ou filmes que estejam aí no espanhol, que sejam produzidos na Espanha, o bete aparece muito, tá? Aí a gente vai ver agora algumas regularidades, né? A gente já sabe, eu sei que vocês já sabem, que um verbo regular significa um verbo que durante a conjugação em um determinado tempo, em um determinado modo, ele não sofre alterações no seu radical. E como é que a gente vai saber qual é o radical, qual é o tema do verbo, né? Quando a gente tira essas terminações, né? Nós temos 3 terminações para os verbos em língua portuguesa, com exceção do verbo por. Nós temos a terminação AR, a terminação ER e a terminação IR, quando os verbos estão no modo, na forma nominal infinitiva. Então, se eu pego um verbo no infinitivo que pertence à primeira conjugação, que é o AR, e tiro esse AR, o que sobra aqui eu chamo de radical, né? O tema do verbo. Então, se durante a conjugação desse verbo, esse radical permanece da mesma forma, sem alterar, sem retirar letra, sem incluir letras, eu digo que esse verbo ele é regular. Claro que alguns verbos são regulares em um determinado tempo e irregulares em outros, tá certo? E algumas irregularidades só acontecem em algumas pessoas, só na primeira pessoa do singular ou só na terceira, tá certo? Enquanto que outras podem acontecer em todas as pessoas. Neste caso aqui, nós temos o verbo caminhar, né? Caminar em espanhol, e decimos que é um verbo regular. ¿Por quê? Durante a conjugação deste verbo em imperativo, não temos cambio. A estrutura radical não sofre cambio. Se não sofre cambio, não podemos dizer que é um verbo irregular, sino que é um verbo regular, ¿vale? Tenemos también el verbo beber. Miren que el verbo, después que sacamos la terminación ER, tenemos la misma estructura. La estructura se repite en todas las personas. Entonces,
este verbo es regular en todas las personas de imperativo, ¿vale? Y después tenemos el verbo compartir. El verbo compartir también es regular porque después que sacamos la IR, ¿vale? La terminación, tenemos la repetición de la misma estrutura. Repete-se a estrutura, tá certo? E aí, a gente precisa observar também as terminações añadidas, las terminaciones que son puestas al verbo para conjugarlo en imperativo. Caminar, primera conjugación, camina, camina, camine, caminemos, caminar, camine. Bebe, 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 beba, bebamos, beber, beban. Compartir, comparte, compartir, comparta, compartamos, compartir, comparta, ¿vale? Então, essas são as terminações. Observem que não são as mesmas terminações para as três conjugações, tá? Ó, aqui nós colocamos um A, aqui é e aqui é. Ó, aqui eu tenho a mesma terminação para a primeira do singular, tanto para a conjugação que termina da segunda conjugação, quanto para a terceira conjugação. Aqui eu tenho A, E e I. Então, aqui eu tenho diferentes terminações para a segunda pessoa do singular. Para cada conjugação, eu tenho uma terminação. Na terceira do singular, eu vou ter uma conjugação, uma terminação diferente para a primeira conjugação e a mesma terminação para a segunda e para a terceira conjugação. Na primeira do plural, diferente na primeira conjugação, iguais na segunda e na terceira conjugação. Na segunda do plural, ó, diferentes em todas. Aqui eu tenho AD, ED e ID. Percebam que é a vogal temática que vai aí determinar. Aqui não é AR, então eu acrescento AD. Aqui é ER, eu vou acrescentar ED. E aqui é IR e D. Por fim, a terceira pessoa do plural, ela vai se diferenciar na primeira conjugação, mas serão iguais aqui na segunda e na terceira, tá? Ai, Pro, que coisa chata de estudar, vou ter que memorizar tudo isso. Gente, não. Qual é o conselho que eu dou para vocês? Quanto mais vocês tentarem se comunicar em língua espanhola, fazer exercícios de pronúncia, ouvirem, né, coisas mais prazerosas, ouvirem alguma música em espanhol, assistir um filme em espanhol, vocês vão se familiarizando. O verbo está presente na comunicação. A gente sempre vai utilizar verbos aí durante as nossas falas. Vejam quantos verbos eu estou utilizando aqui para comunicar isso a vocês. Então, assim, verbo é um assunto muito importante se você quer se desenvolver no idioma estrangeiro, tá? Então, muitas vezes a gente trava. Poxa, como esse verbo eu iria conjugar como? E aí você trava, não consegue ir para frente. Mas o erro faz parte do processo. Não é preciso você memorizar, decorar isso aqui, não. O importante é que você se desenvolva na comunicação, tente aplicar esses verbos. Poxa, se fosse o verbo aqui agora, fazer, né, a ser, eu ia conjugar como, tá certo? Então, tentem sempre ativar o psíquico de vocês para que vocês consigam se desenvolver na comunicação. Nossa proposta é comunicativa. Vocês querem se comunicar de forma escrita, de forma oral, tá certo? E agora a gente vai falar de algumas irregularidades no uso do imperativo. Então, nós temos irregularidade no verbo decir, hacer, ir, oír, poner, salir, vale? Então, por exemplo, aqui, ó, o verbo é decir. Quando a gente tira o IR, fica DEC. Mas quando a gente conjuga aqui, só fica a letra D, de uma irregularidade, porque letras foram tiradas aí, né? Aqui também a gente não tem irregularidade. Perceba que ele não é irregular em todas as pessoas, tá? Aqui, por exemplo, na segunda do singular, ele não é irregular. Mas na terceira, ele já é irregular, porque eu substituí a letra C pela letra G, né? A G, a re em espanhol, chamamos de re. Aqui, ó, a mesma irregularidade se repete, digamos, tá? Na segunda do plural, eu não tenho irregularidade. E na terceira do plural, eu tenho a mesma irregularidade que eu percebo aqui na terceira do singular, né? Eu troquei a letra C pela letra G. O verbo a ser, gente, ele é irregular também, né? Eu tirei a letra C, ó. Depois que eu tiro o R, eu tinha que ter o H, A e C para manter isso aqui, para dizer que o verbo
não é irregular. No entanto, a letra C ela foi retirada. Então, eu percebo irregularidade na primeira do singular. Não tenho irregularidade na segunda do singular. Tenho irregularidade na terceira do singular, porque eu substituí a letra C pela letra G, né? Ficaria até estranho, gente. Por que acontecem essas irregularidades? Para facilitar a pronúncia. É mais fácil eu dizer aga ou assa, né? Soa até como outra coisa. É mais difícil compreender. Quando eu digo aga esto. É mais fácil eu compreender que eu preciso fazer alguma coisa. Eu estou mandando alguém fazer alguma coisa, tá? A mesma irregularidade vai se repetir na primeira do plural. Na segunda do plural eu não vou ter irregularidade, mas na terceira do plural eu já vou ter. Então, a gente percebe aqui que nestes casos de irregularidade, algumas pessoas se mantêm regulares, outras não, tá certo? O ir muda totalmente, tá vendo? Eu tenho aqui ir, fica B. Anda, ó, outra irregularidade aqui, totalmente diferente. Vaya, vayamos, ide, vayan, vale? O ir também é irregular, ó. Eu troquei o i. Na verdade, eu coloquei, né, o y aqui, oie, e coloquei o e, que é a terminação. Percebam que a terminação aqui, ó, vai ser o e, tá? Que é verbo terminados em ir. O ir, eu também tenho irregularidade. Oiga, outra irregularidade. Percebam que são irregularidades diferentes, mas que em grande parte dos casos eu vou ter que acrescentar aqui a letra G, ó. Hagamos, oigamos, digamos, pongamos, salgamos. Então, a letra G ela vai ser, em muitos casos, acrescentada para que facilite aí na hora da pronúncia, tá certo? Até aqui alguma pergunta, alguma contribuição, alguma observação, gente? Não? Tranquilo? Ok. Continuando falando das irregularidades, o verbo ser, o verbo tener e o verbo venir, vale? São também irregulares, tá certo? Então, sed, por exemplo, ó, temos aqui essa irregularidade, o acréscimo aí, na verdade, o acréscimo do e, tá? Era para acrescentar só a letra D, mas houve a necessidade, porque a gente não ia falar duas consoantes, né? Fica difícil pronunciar somente duas consoantes. Então, para facilitar, a gente coloca aí a vogal E, mantém essa vogal E. Temos o tener, tenga. Quando as pessoas estão falando assim, portunhol, né? Que é quando mescla o portunhol, o verbo tener, no presente do indicativo, as pessoas tenho. Na verdade, é tengo. O que ele vai aparecer também no presente do indicativo. E aqui, no imperativo, na terceira do singular, a gente fala tenga, ¿vale? Então, tenga mais responsabilidade, por exemplo, ¿vale? Tengamos alguém aqui, tener, venir vai ser também irregular, ó, várias irregularidades aqui no venir. Gente, vocês precisam, claro que em outro momento, estudar, aplicarem isso nas falas de vocês, procurarem textos que falem sobre isso. Quando forem estudar, ler alguma coisa em espanhol, observe essas irregularidades para que vocês se tornem familiares dessas irregularidades e não tenham maiores dificuldades. Aí tem uma informação importante aqui, ó. Las formas del imperativo negativo, agora nós vamos falar, né, do negativo, coincidem com as formas del presente de subjuntivo. Então, antes a gente estudou o presente do subjuntivo. Esse conhecimento que vocês adquiriram com o presente do subjuntivo vai ser válido para que vocês estudem o imperativo negativo. Até o momento nós vimos o afirmativo, tá certo? Então, essas formas do presente e do subjuntivo vão aparecer aqui no imperativo negativo e antecedidas por advérbios ou conjunções de negação. Então, o que é que vai deixar claro que esse imperativo é de negação, é negativo? O uso de partículas, né? Advérbios ou conjunções de negação. Então, quando eu digo no dejes, significa que eu estou aconselhando, dando uma ordem que não seja esquecido nesse ato de ir buscar o médico. Vá até o médico, não deixe de fazer isso. Você precisa cuidar dessa dor que está sentindo nas costas, tá certo? Então, a partícula negativa é que vai dizer que esse subjuntivo aí, na verdade, está sendo utilizado na estrutura do imperativo negativo, tá? Percebam que só uma palavra muda aí o sentido, o contexto.
Aí, como a gente viu que o subjuntivo também vai se associar, a gente agora vai observar duas frases. Nessas frases, nós temos o uso do subjuntivo e do imperativo, tá? Por quê? Podemos expressar um pedido, aqui é N, tá? Saiu com M porque o slide acabou corrigindo. Um pedido, conselho ou desejo, utilizando os modos subjuntivo ou imperativo. Então, a gente viu, quando nós estávamos estudando lá o subjuntivo, que o subjuntivo ele também é utilizado para expressar desejos, conselhos, ordens, tá certo? Então, a gente pode expressar dessas duas formas. Vai ficar a critério de quem vai falar ou escrever. Você pode escolher se você quer expressar isso utilizando o imperativo ou o subjuntivo. Por exemplo, es bueno que bebas zumo de naranja a diario para que não tenhas gripe. Neste caso, eu estou usando subjuntivo ou imperativo. Quem pode falar aí? Nessa primeira frase, aparece imperativo ou subjuntivo? Subjuntivo. Subjuntivo, muito bem, Ayan. Nós temos aqui o subjuntivo. E eu posso dizer, gente, a mesma coisa, só que agora utilizando imperativo, ó. Bebe zumo de naranja diário para que não tenhas gripes. Se bem que, neste segundo caso, a gente entende como mais uma ordem, né? Fica mais claro aí uma ordem. Ó, faça isso para que você não tenha gripe. No primeiro, a gente tem aí uma suavidade, né? Não soa tão imperativo, até porque não é o uso do imperativo. Mas não soa, como é que eu posso dizer de uma forma melhor para vocês? Não fica tão nítida essa imposição, né? Vamos dizer assim. Ó, é bom que você faça isso. É diferente de eu dizer, faça isso, para que você não tenha gripe, né? Mas os dois aí expressam essa ideia de que beber o suco de laranja evita a gripe, tá? Que é bom fazer isso. Alguma dúvida? Pronto, tem mais gente entrando aqui, deixa eu provar. Acho que é a internet, né, que fica caindo, aí as pessoas desconectam. Vamos lá. Para hoje, vocês vão fazer questão 6. Somente a 6, porque, gente, eu vou passando as atividades de acordo com os assuntos que vocês vão vendo, viu? Aí, para hoje, vai ser uma atividade pequena, ó, que bom, só questão 6. E vocês podem buscar mais informações, estudar o slide que eu vou disponibilizar. Agora, a gente vai fazer correção de atividades, né? Nós temos questões da lista, questão 1 a 5 da lista para corrigir. Até aqui, alguém quer falar alguma coisa? Não? Sigamos, então. Aí, vocês peguem aí a lista de vocês, por favor, para que a gente faça essa correção dos exercícios. Questão 1 a 5. Deixa eu localizar a minha aqui também. 9º ano. Vamos lá. Nessa questão, são questões fáceis, né, gente? Interpretação textual. Então, lendo com cuidado, a gente consegue identificar isso sem maiores dificuldades, tá bom? Primeira questão, não precisamos ver o texto, vocês já leram. ¿Por qué hay españoles que están en contra de las corridas de toros? E aí, de acordo com o texto, por que alguns espanhóis, né, são contra as corridas de touro? Muito óbvio essa pergunta, né? Muito essa resposta. E aí, por que eles são contra? Letra A, muito bem, muito bem. Porque consideram que o animal sofre. Essa questão a gente tem aqui no Brasil também, né? Muitas pessoas são contra. Eu mesmo não sou a favor por causa dos procedimentos que fazem para que o evento ocorra. Então, primeira questão, letra A. Letra B. Donde hay mais aficionados al flamenco? E aí, qual é o local que tem mais pessoas aí que gostam, né? Letra A, muito bem. Em Andalucía, en el sur de España. Muy bien. 2A. 3. Em que ciudad española es típica la paella, que é um prato típico, né? D. D, muito bem. Valência, muito bem. Questão 4. Cita um tópico falso sobre os espanhóis. D. D de dado, muito bem. A todos os espanhóis les gustan las corridas de toros. É até uma contradição. Se na letra A, né, a gente já sabe que alguns são contra, né, estão em contra. Então, podemos dizer a hora que todos gostam, né? Todos les gustam, não. Questão 5. Com que frase resumirias este texto? A, muito bem. Hay mucha diversidad de gustos y aficiones entre los habitantes de España. Muito bem. Esse texto trouxe até algumas curiosidades, né? É bom que a gente
perceba aí, eu tratei festas típicas com o 8º ano. E a gente viu essa festa aí, essa comemoração, né? Gente, até aqui, alguém quer falar alguma coisa? Por hoje a gente já deu conta do programado, né? Já vimos aí o conteúdo, já fizemos a correção da atividade. Nono ano é muito caladinho, não participa muito, né, nono ano? Claro que tem as exceções. Vídeos desativados, frequência, a não ser as exceções, não será contabilizado. Eu tenho avisado isso, tá? Eu preciso que os vídeos estejam ativados. Por hoje, gente, foi só. Graças a Deus, deu tudo certo. Alguma contribuição? Não? Eu quero só a tabela. A tabela. Ah, pronto, o slide eu vou jogar lá no grupo, viu? Para vocês estudarem. Tá. Tá certo, Bruno. Muito bem. Gente, algumas pessoas estão precisando falar comigo no privado. Já sabem do que são pendências. Porque as pessoas que não fizeram o trabalho, a coordenação, a escola mandou a gente entrar em contato com os pais de vocês. Então, se vocês quiserem agilizar o lado de vocês, entre em contato comigo. Eu já orientei alguns e alguns não mandaram. O próximo contato agora que eu vou fazer é com os responsáveis, tá? Para falar dessas pendências. Vocês pegaram o exercício de verificação na escola, não pegaram? Não. Sim. O boletim não pegou ainda não? Não, é Vai pegar terça-feira. terça-feira. Ah, tá certo. Ó, quando vocês O pegarem... boletim é pra pegar dia 11. Ah, tranquilo. É por causa do Dia dos Pais, né? Tá certo. Obrigada. Se quando vocês pegarem, se tiver alguma dúvida com relação à correção de questão ou nota, me chama no privado e fala, tá? Por hoje é só. Um abraço para todos vocês. Tchau. Tchauzinho, Pro. Tchau, tchau.